noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa, 7h03. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro. Deixa eu olhar bem a temperatura aqui, porque esse do estúdio aqui é meio traiçoeiro, né? Aqui, vamos lá. 24 graus é a temperatura aqui em Canoas. Nós estamos recebendo o Lavoisier, que é ex-goleiro de futsal, supervisor hoje da ACBF, e o Dr. Roberto Sigma já está adentrando o estúdio aqui para conversar conosco a respeito de tudo isso que tem acontecido com o Internacional, que estava bem, mas voltou a ser o time do quase, né? O Internacional foi quase campeão gaúcho, perdeu nos pênaltis. O Internacional quase chegou na semifinal da Taça Libertadores da América, mas ficou no Flamengo. O Internacional foi quase campeão da Copa do Brasil, mas aí perdeu em casa para o Atlético Paranaense. O Internacional está dentro do G4, mas daqui a pouco vai ficar fora do G4, então está quase no G4. É uma situação complicada esta vivida pelo Colorado, que de quebra ainda vê o Grêmio ameaçá-lo não só na Copa Libertadores da América, pode ganhar vaga por ali e ir para o Mundial, até o arquirrival, como também dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter arrumou sarna para se coçar com o Bahia, com a derrota de ontem, até uma derrota esperada do Internacional, num jogo esdrúxulo, né? Parece que tem coisas que acontecem só com Flamengo e Corinthians nesse país, né? Algumas coisas assim bem difíceis de compreender. E olha que eu sempre gostei muito do juiz que apitou ontem. Eu dizia, esse é melhor do que o irmão. Mas eu não sei se foi por causa da lesão, o quê, ou pela soberba, né? Porque ontem ele não utilizou o VAR. Quer dizer, em jogo do Flamengo não precisa VAR, ou em jogo desse rapaz aí não precisa VAR. Porque com tanta polêmica e tal, o cara, em vez de aprender pelo menos a lavar as mãos, é o famoso falso malandro. Mas vamos falar sobre esses episódios de ontem também. Lavoisier, ex-goleiro de futsal, supervisor da CBF, um dos grandes levantadores de taça do nosso estado. Até eu acho que ele perdeu a conta de quantas taças levantou. Mas vou passar a bola para o Lavoisier, daqui a pouco. Fala, Maurício. Antes, só para repassar a escalação do Grêmio, que de certa forma, surpreendente a escalação do Renato. Não joga o Alisson e joga o Luciano na ponta direita. O Michel segue no time ao lado do Matheus Henrique. Fica o Galhardo na direita e o Maicon e o Léo Moura no banco. Então estão no banco Maicon, Léo Moura e o Alisson, com o Luciano entrando no time. Paulo Vitor, Galhardo, David Braz, Kahneman e Cortez, Michel, Matheus Henrique, Luciano, Luan, Everton e Diego Tardelli. Surpreende um pouco o Luciano ali pelo lado, né, Rec? Tá. Paulo Vitor, Galhardo na direita. Ok. Porque aí são as contratações do Renato. Ele já está justificando as cacacas que ele fez. Ele tem que botar o Galhardo e o Luciano a jogar. O técnico, uma hora ele se preserva nas suas, em tese, convicções e como é ele que delibera, vai colocar em campo David Braz. Galhardo, David Braz, Kahneman e Cortez. Cortez, tá. Michel, tá. Matheus Henrique, tá. Luciano, tá. Luan, Everton e Tardelli. Everton. Então, até vou te dizer, dentro de umas, não é Dr. Roberto Sigma, Lavoisier, é hoje que ele tem que testar. Ele vai jogar contra o vice-lanterna da competição, lanterna agora é a Chapecoense, então o Grêmio vai jogar contra um time que está, por incrível que pareça, né? Está com uma miséria de pontos, mas dizer isso parece uma demasia, está em ascensão no campeonato. Caíram hoje 2 técnicos, né? O Cuca e 2 técnicos de peso, hein? O Cuca no São Paulo, que foi contratado a peso de ouro, estava ganhando uma fortuna. O São Paulo esperou até um período sabático dele, depois ele ficou doente. O São Paulo tolerou isso tudo, mas não tolerou uma sequência de maus resultados. E hoje o São Paulo estaria na Taça Libertadores da América, na pré-Libertadores da América. E o Rogério Ceni, eu não sei quanto o Cruzeiro vai pagar. O Cruzeiro deu um migué que, olha, eu não sei se eles pensam que alguém é imbecil ou ingênuo. Peça demissão. Mas, ora, se tu tem um cheque na mão, tu vai rasgar o cheque e dizer assim, tá bom, eu vou me embora sem nada. Sim, rompeu um contrato para ir para lá. Doutor, sim, boa noite. Rompeu um contrato. Não, e outra, obrigou o Cruzeiro a pagar a multa. Porque ele estava por cima da carne seca. Então, vocês paguem a multa, eu vou. Bom, mas então dá para dizer duas coisas. Não e pagou antes dele ir.
tinha que entrar no caixa, senão Fortaleza não liberava. Mas então tem duas questões que ficam em aberto, quanto vai pagar de multa e quando, porque o Cruzeiro vai pagar, sabe-se lá Deus quando, né? Mas agora, com esses mecanismos de penhora e tal, dinheiro da televisão, dinheiro disso, daquilo, uma hora vem a grana. E o doutor Simco trabalha justamente, é um brilhante advogado trabalhista, né? Ex-juiz justamente nessa área. Ele sabe que o trabalhador não deixa de receber. E na própria CBF, né, junto ao STJD, há um mecanismo hoje muito parecido com o que tem na FIFA, que é uma câmara de negociação, e, enfim, que quando é líquido e certo a existência de um débito e coisas assim, o clube que não honrou, ele passa a sofrer punições imediatas. Sabe que, já vou introduzir o Lavoisier na conversa também, mas essa nova tentativa dos clubes de alongarem a dívida, de renegociarem pela 20ª vez a dívida, e o governo sempre dando guarida a isso, o governo está dando corda para os clubes se enforcar. Por quê? Os clubes, eles já são mal administrados há muitos anos. E o governo, para quem tem empresa, eu tenho uma empresa pequena, mas o governo é o maior agiota que tem, porque o governo é o que cobra o juro mais alto. Sim. Mesmo que ele perdoe um pouco do juro, ainda vai ser um escárnio para esses clubes mal administrados e vão acabar quebrando, como quebrou o Bangu, o América, o Guarani, e aí vamos nós. Tanto que é com uma facilidade imensa, né, que o Estado, a União, enfim, abre mão, ela pratica a renúncia fiscal com uma facilidade muito grande, renegocia, abre mão de um pedaço e assim por diante. Porque são clientes, né? Eu até sustento, porque tem uma coisa que se discute no direito, que é assim, a natureza jurídica das pessoas jurídicas, né? Tem a pessoa jurídica de direito privado e a pessoa jurídica de direito público, né? Os clubes de futebol são pessoas jurídicas de direito privado, a natureza é associativa, né? Que é tratada pelo Código Civil, pela Lei Civil, né? Mas assim, é tão grande a renúncia fiscal, né, que alguns chegam a aventar, né, de uma natureza mista, porque é tanto dinheiro do Estado que eles deixam de pagar que eles teriam que sofrer uma fiscalização do Ministério Público, teriam que sofrer uma série de fiscalizações para não praticarem, por exemplo, o que foi praticado no Internacional, o problema que está dando no Cruzeiro. E o problema dos clubes, que só para sendo um pouquinho rápido até, é muito grande, porque às vezes aparece tu lembra disso quando apareceu aquela solução milagrosa do clube empresa? Né? Clube empresa, clube empresa, clube empresa. Olha a situação do Figueirense em Santa Catarina. Era clube empresa, se transformaram no MSA. O sujeito lá que era o da Elephant, aquela que era quem administrava o clube, quem tinha os direitos para administrar o clube, a SA essa, que é acionista, né? Raspou o cofre, né? No último dia pegou $70 mil, que um outro clube devia e pagou, né? Aliás, nem era um dinheiro que era devido em razão da formação de um atleta que tinha sido negociado, né? E ele pegou, passou a mão no dinheiro e se mandou e ainda renunciou. Disse que não queria participar do campeonato brasileiro, né? Fez um ofício. Mandou carta para a CBF. Tudo. Ele não tinha mais nem legitimidade para fazer isso. E deu, e assim, e caiu o mundo em cima do Figueirense. E só o que aconteceu no jogo contra o Bragantino, né? Mostra o desafogo do torcedor. Sim. Quando essa mala foi embora. Né? Bom, vai embora essa coisa. E a força da associação. Eu sempre, quando vinha com essa história de clube empresa lá no Internacional, né? Não, porque clube empresa, não, alguma coisa está errada nesse raciocínio. Sabe que o velho Asmus, do alto da sua simplicidade, da sua simplificação, tinha uma sábia frase quando os times era Ricks Muse, era ISL, era não sei o que, aquela Octagon. Esse do Grêmio, como era o ISL, ISL, Octagon com Octavares e tal. O velho Asmus me dizia, olha, Rec, associar parceria é com o torcedor. E dizia isso para o Miranda. Aliás, era o único ex-presidente que ia lá visitar o Miranda, né? E o Miranda sempre reconheceu isso, porque na hora do pior sufoco, o velho Asmus sabia o que era o peso daquela cadeira, ia lá consolar o Miranda e dizia, não te apavora, não te inquieta,
vai por aqui que, né? E sem ter estudo, sem ter nada, só a prática. Mas vamos tomar como exemplo o Rio Grande do Sul, tá? Ou o Brasil. Quantas empresas existem no Rio Grande do Sul ou no Brasil com mais de 100 anos? Olha, dá para contar numa mão. Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos, olha, tem um rol de empresas que eram famosas, antigas, e foram todas, né? Todas foram para Cucuí, né? Muito bem. E clubes de futebol, quantos tem com mais de 100 anos? Tem uns montes, né? No interior, clube pequenininho. Até clube quebrado, tem clube que está quebrado há 90 anos, existe. Mas quando precisa, ele paga as continhas dele. Lavoisier. É um nome conhecido. Ele queria saudar o Lavoisier, tem história. Tem muita história para contar o Lavoisier. Nós devemos muito a ele. Eu acho que o que vem acontecendo hoje no futebol brasileiro, isso já era notório que ia acontecer. A gente já vem falando isso há algum tempo, né, sobre como se vem realizando a administração nesses clubes, entendeu? Como vem se administrando, como vem fazendo essas gestões. Você é natural de onde, Lavoisier? Eu sou natural do Ceará, do sertão do Ceará. E faz quantos anos está no Rio Grande do Sul? Eu faz 18 anos que eu estou no Rio Grande do Sul. Desculpe te interromper só para... Tudo bem. Então já era notório, a gente falava até já há muito tempo, 5, 6 anos atrás, né? Não muito tempo, mas a gente já falava em espanholização, né, dos clubes brasileiros, ou seja, ia ter 5 ou 6 clubes, né, que iam deter esse poder tanto financeiro como de títulos também, e está se caminhando para isso. Estão sumindo times, aí quanto tempo a Portuguesa, né? Pô, a Portuguesa era um time cativante e tudo, e quantos outros não se acabaram. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, quando eu cheguei, existiam muitos outros clubes há 19 anos atrás, e hoje a gente já não encontra. Então, acho que o processo, dependendo de empresa ou associativo, ele passa pela gestão, e como o próprio doutor falou aí, foi contundente, né, que é uma vertente tremenda. O governo está ajudando demais. O governo está ajudando demais e a gente não sabe tirar proveito disso, né? Eu acho que a gente tinha que, sim, voltar, planejar, fazer um planejamento. E eu acho que a solução do futebol brasileiro, ela está no planejamento a longo prazo, já que os dirigentes, ele se preocupa muito no curto prazo, né? Esses dirigentes que entram já mudam, como foi o caso do Cruzeiro, aí, tão pouco tempo chegar na situação que está. O Figueirense, 2013... 2013 o Figueirense estava muito bem. Estava no topo. No topo, 6 anos. Se você for ver, é pouco tempo. 6 anos, né? 6 anos, é pouco tempo. Olha o que tem que fazer de coisa errada para destruir um clube. De coisa errada para destruir o clube, né? Aí, poxa... 6 anos. E lá em Santa Catarina são 2, né? E já tem o terceiro agora também, indo pro... O Jack. Não é o Chapecoense. O Chapecoense está complicado. O Avaí. E o Tubarão também, não. O Criciúma. 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 E outra, se a gente analisar, o Lavoisier lembrou do Jack. Do Jack. O Jack estava na primeira divisão, caiu para a quarta, mas assim... Então foi de ano a ano. O que a Chapecoense fez de ascensão, o Jack fez no descenso. O Jack fez o que o Juventude fez. O Juventude agora voltou para B. Demorou 10 anos isso. Demorou 10 anos. Entre A e voltar para A, B, C, D e voltar para A. Acho que não dá 10 anos, dá uns 9, acho. Mas o Juventude voltou para B, caiu e volta agora, né? Então... Não, mas para voltar para A vai dar 20 anos. Se vai voltar um dia, né? Voltar. Então, foi para A quando teve a parceria com a Parmalat. Sim. Né? Aí você viu agora eles subiram para B. Você viu o que aconteceu agora? Aí parou tudo. Aí vamos ver se renova ou não. Vai ter esse tempo aí, né, que é longo para se poder trabalhar, muito bom, mas agora estão vendo quem vai renovar. Não, o Dalberto já foi para Chapecoense. O técnico foi para Chapecoense. E tem que ir, né? Os caras têm que comer, né? Claro. Tem que viver, né? A questão não é nem o tem que comer. Tem esse lado também, mas o jogador e o técnico têm contrato com o clube. Pior do que isso o problema não é o jogador e o técnico ter que comer. É que eles não têm o que disputar e o clube não tem dinheiro para pagar. E outra coisa, né? Que antigamente tinha esse problema, mas não era tão assim salientado. Tão evidente, né? Tão evidente. O jogador fazia contrato com o clube, depois quando terminava, o passe ia para a federação, e aí o clube tentava ganhar algum, o jogador não levava muito do clube,
Hoje, se fizer contrato de 4 anos, o jogador vai receber os 4 anos. Não tem mais. O Dunga, quando houve aquela quebra do contrato na época do Miranda, ele levou 50%. Hoje levaria 100%. E não teria nem choro nem vela. Então agora, e os clubes do interior, eles não conseguem fazer contrato longo. O campeonato... contrato de 6 meses. 6 meses, complicado. É complicado você manter uma equipe por 6 meses. E em alguns casos... No caso do Juventude já passa de ano. Agora, o Aida para B, acho que faz contrato de um ano. Não, o São José, por exemplo, faz contrato de ano. O Cruzeiro, quando estava na primeira divisão, fazia. Novo Hamburgo não faz de ano também. Novo Hamburgo, eu acho que a maior parte não, doutor Sigmund. Porque quando o Novo Hamburgo ganha o Campeonato Gaúcho, 2 semanas depois ele tinha que estrear na Série D e ele tinha 2 ou 3 atletas só. Ele não tem... foi naquele momento que eles incharam com veteranos e jogadores mais caros para ganhar o Campeonato Gaúcho. Mas os outros clubes que usam mais atletas da base, muitos deles têm um contrato que vale o ano todo, que aí o pagamento é R$1.000, R$2.000, e no Gaúchão tem um suplemento com direito de imagem. E agora vai ficar mais difícil a situação agora, né? Os direitos de imagem, direito de arena, vai complicar mais ainda, né? O senhor é a própria contradição. Muito obrigado. Isso é uma coisa... O senhor vai ver que isso é um elogio. Isso é uma coisa que me deixa tranquilo. Vamos ver o elogio agora. O elogio é esse. O elogio é esse. O senhor vive uma coisa contraditória, meio maluca. Eu não quero usar uma outra palavra porque é uma doença que até afetou um integrante da minha família e que veio a falecer e tal. Eu não gosto de usar, mas caracterizaria melhor o que é essa situação vivida pelo Internacional agora. Esse eletrocardiograma que vive permanentemente o Internacional nos últimos anos. Olha, em 2015 ia ser campeão da América, virou aquela coisa, que é para deixar como coisa, Ministério Público, queda do Diego Aguirre, presidente com uma soberba impressionante. Então, queda do Diego Aguirre na quinta-feira anterior ao Grenal. E aí toma 5 no Grenal, um ano depois vai para a segunda divisão. Um ano depois, 2016, vai para a segunda divisão, 2017 vai para o Ministério Público. O presidente se elege dizendo que vai trazer o Abel, o Tite, aliás, que estava tudo acertado. Não, descarta Abel, Mano, Rotti, e o técnico estrangeiro, aí traz um técnico estrangeiro. O vice-futebol depois vai para o Chile lá trazer o São Paulo. Acaba em Santa Catarina trazendo... Eu ainda não vi o carimbo daquele passaporte, eu sempre fui curioso para ver se eles foram mesmo, né? Mas de repente foram passear lá e nem... Né? Bom, o São Paulo agora está aí, podia ter vindo, né? Podia ter vindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em termos de contradição, o contraditório em si próprio. Se bate, é porque é oportunista. Se não bate, é omisso. É a contradição implícita. Estava indo mais ou menos bem. Mas o que é mais ou menos bem? A gente vê o que o Guerreiro fez ontem. Eu critiquei aqui, eu sei que o senhor teve já uma quesilha aí com o D'Alessandro, porque o D'Alessandro expôs vocês publicamente e tal, e como ele é ídolo, fica até ruim de combater, de rebater. Mas ele melhorou com aquela crítica. Sim. Porque os 2 Grenais anteriores ele tinha perdido. Lá no Beira-Rio, graças àquela crítica, te deu uma sacudida no time. Ele criticou que tinha conselheiro, mas jogou melhor. Jogou melhor, o Inter ganhou 2-0 e o Inter se matou, né? Não, é isso mesmo. Esse é o papel de quem está lá. Eu não sou conselheiro para aplaudir e estender tapete vermelho para jogadores de futebol. É igual o vazamento dessa história do André. Né? Certamente ele vai ter outro comportamento e vai beneficiar o Grêmio, mas tem idiota aí que quer achar que aquilo ali foi sacanagem. Mas vamos lá, vamos pular essa parte aí porque não convém. A história de bater ou não bater, criticar ou não criticar, o senhor tem o seu estilo há 500 anos, todo mundo sabe, de não levar ninguém para compadre, de fazer as coisas com retidão, né? De pensar acima de tudo no Internacional, na perenidade de um clube de mais de 100 anos, na decência, na coisa que tem que ser bem feita, bem conduzida, quando tem que falar grosso, quando tem que aliviar, alivia para não perturbar e tal. E não, às vezes não é compreendido. Por isso que eu disse que o senhor é a contradição em si só. E aí, o D'Alessandro, eu critiquei aqui, por isso que eu estou trazendo isso. Está dando palestra, e eu critiquei antes da debacle do Internacional. Critiquei, estava em Passo Fundo um dia, que ele tinha que estar reposando. Jogador de futebol com 38 anos. Agora estava segunda-feira em Santa Cruz. Como é que o sujeito que joga futebol vai acertar com uma empresa que explora a sua imagem para vender palestras, se ele não sabe o que ele vai fazer no meio do campeonato?
E se esse jogo fosse pela liderança no Rio de Janeiro e ele não estivesse lesionado como está? Ele estaria em Santa Cruz 2 dias antes, no outro dia teria que viajar para o Rio. No mínimo, mesmo que não jogasse, como ocorreu com o Tinga uma vez no Grenal lá no Olímpico, que estava lesionado, vai em homenagem aos seus companheiros e como ele é capitão, como ele deteve essa condição de capitão muito tempo, né? Tinha que ir para dar força para os seus companheiros. Não, e outra, ele estava na reserva na decisão contra o Atlético Paranaense, ocupando o lugar que seria de um outro no banco, em homenagem a ele. Né? Então, quer dizer, há o reconhecimento, há reciprocidade, há a compreensão. Eu perguntei isso para o Rodrigo Caetano, para não dizer bate nas costas e depois chega na frente, não pergunto para o dirigente. Eu perguntei para o Rodrigo Caetano. E, obviamente, quando encheu a bola dele, disse que ele é um baita profissional, que não faz nada fora do contexto, que é o primeiro a chegar, é um bom profissional. a última a sair. Mas ninguém diz o contrário. E é verdade. É verdade. Só que tem uma coisa, quando ocorreu esse episódio com o D'Alessandro, eu disse assim, olha, ele é o menos culpado dessa história. O mais culpado dessa história é quem escalou o jogador de futebol, que é o D'Alessandro, com todo o respeito à inteligência dele, que é um cara capaz, inteligente, assim, articulado, para fazer política no clube, contra conselheiros do clube. Não é esse o papel dele. Não é a função do Então, se ele está fazendo palestra hoje no interior, o que me parece é que isso aí só coroa uma situação que vem se embalando, né, do ponto de vista de embalagem, já há bastante tempo. Ao D'Alessandro está sendo reservado um papel na política administrativa do clube. É claro isso. A gente já nota. É claro isso. Isso a gente já nota. E até é legítimo que ele queira ser. Faz uma coisa por vez. E outra, quando a gente critica aqui, a gente também elogia. O que eu já fiz de elogios para o D'Alessandro, que eu já comprei de briga os caras dizendo, não, o D'Alessandro não tem condição de jogar mais de 15, 20 minutos. Vamos se catar. O D'Alessandro joga e joga o tempo inteiro, se for o caso. Está jogando aí com 38 anos, correndo que nem louco. Não tem. O problema é o seguinte, e não é morde e assopra, é falar o que tem que falar. Mas a responsabilidade é de quem liberou para fazer esse tipo de atividade. E sabe por que a imprensa não é mais crítica? E às vezes vocês até fazem um papel que seria até nosso. Porque a imprensa está nesse ramerrão aí. É a pancada na perna, é a dor de dente, é o dirigente que tem que ser paparicado. Ficou muito pior do que era antigamente. Há uma coisa assim, não inescrupulosa, mas perigosíssima acontecendo aí. É influencer, é não sei o quê. Ficou demais. Eu andei vendo pelas redes sociais, até nem parei para ver se isso é verdade ou não. Tem um torcedor ou empresário que quer patrocinar a camiseta do Internacional, aquela coisa do Sonda, que deu 1 milhão para patrocinar a camiseta do Internacional, é verdade isso? Bom, o Sonda botou o nome. Dele? Botou Sonda. Só acho que já é uma publicização. Mas claro que é. Claro que é. Claro que é. E sabe que no Inter não precisa ser conselheiro para ser candidato, né? Eu acho que precisa. Mas tem. Eu acho que tem que ter passado pelo conselho. Tem um tempo mínimo que tem que ter passado. Nem sócio era, né? Até o ano passado. O Mauri me disse que não precisa ser conselheiro. Me disse outro dia no estúdio. É que aí, Rec, vale. Mas acho que tem que ser 10 anos como sócio, ou 5 anos. Rec, talvez prevaleça. Eu lembro quando o Dr. Sigman concorreu a última vez no Inter. O senhor, eu acho que não estava no conselho, mas concorreu como um dos candidatos à presidência. Estava. Mas teve uma vez quando o senhor saiu do conselho que o senhor estava concorrendo à presidência. Voltou concorrendo justamente porque não precisava estar no conselho. Não. Só concorri uma vez e era conselheiro. Depois eu concorri ao conselho e voltei. Já está 2-0 para o Palmeiras contra o coitado do CSA. Hoje surta. Hoje ele vai precisar usar umas 4 cabeças. Mas já vou passar a bola para o Lavoisier também, que tem boas ideias. Já vi que o Lavoisier é um cara inteirado das coisas aí. Mas qual é o outro jogo que está em andamento aí? Em andamento só esse. Os outros começam a partir das 8. 2-0, Palmeiras vai a 45, né? E a 48. Não vai deixar dormir tranquilo o seu Jesus aí. Porque agora eu estou no bico do Flamengo. O Flamengo está muito alçadinho, né? Mas está jogando. Mas ontem não jogou. Quando ele estava... Quando os dois times estavam completos, 11 contra 1, eu achei que ele jogou muito bem. Mas quem jogou muito bem
e que se tivesse jogado assim nas outras partidas, o Internacional talvez tivesse superado seus adversários, foi o Patrick. O Patrick ontem, para mim, e o Edenilson jogou também. muito bem. O Edenilson voltou. Muito bem. Agora o Edenilson teve um outro problema. Com velocidade, com arranque, justamente todas as críticas que se fazia a ele, que ele cansava, que não tinha mobilidade, não driblava. E outra coisa que aconteceu em relação ao Edenilson, o Inter contratou um jogador para jogar uma partida, Bruno Silva. Aí colocou o Edenilson a meio pau no jogo contra o Flamengo. Isso é uma coisa que não dá mais para engolir, né? Aliás, não dá não, quem sou eu, né? A gente tem que salientar que isso é um erro, né? Se o Inter quiser cometer sempre o mesmo erro, o Grêmio contratou o Cícero no ano passado, ano retrasado, para jogar pouco. O Christian, aquele volante, para jogar pouco. O Jael acabou ficando e tal, mas era por um pequeno espaço. Não, o Jael voltou de lesão e tal. Diga, Lavoisier. Não, eu acho que, concordo até em relação ao jogo, o Flamengo deu uma liga boa esse ano. E a equipe, quando ela vai para campo e ela começa a ter essa liga, principalmente, ela varia de competição. No Brasileiro deu uma liga, está vindo bem. Possa ser que na Libertadores, possa ser que não vá bem, mas no Campeonato Brasileiro deu aquela liga. O time vai jogando bem, ele vai ganhando confiança e vai indo. Isso é uma coisa, eu quando atleta, a gente tinha, quando entrava na competição, eu disse, não, essa é a nossa competição. A gente sentia essa vibração, a gente sentia essa liga. Qual foi o melhor time que você jogou? Eu joguei no melhor time que eu joguei foi no Vasco em 2000, né? Onde tinha Manuel Tobias, onde tinha Schumacher, tinha Simi, tinha aquela galera toda. E o Eurico estava naquela época que o Bank of America patrocinava, né? Então eles banjavam dinheiro em todas as categorias, né? E eu tive a oportunidade de participar e naquele ano ganhar todas as competições. E aqui no Rio Grande do Sul? Desculpa, vou abrir um parênteses. Perdi uma competição. Um sul-americano para o Internacional. Naquele ano de 2000. Foi o único time que conseguiu ganhar da gente. Tá, e aqui no Rio Grande do Sul? Não, a CBF, sem sombra de dúvida... Não, mas você a melhor formação. A melhor formação? A melhor formação que eu tive aqui foi em 2001, lá na CBF, onde tinha eu, tinha Índio, tinha Fininho, Marquinhos, que jogou Interview, Vinícius, né? Tinham vários jogadores, Ronaldo, Bela, né? Essa turma toda que... Era um time imbatível. Era um time imbatível. Foi campeão do mundo. Sim, campeão do mundo em 2000. A CBF é a menina dos olhos do dono da Tramontina. Do seu Cláudio Tramontina. Ele hoje... Ele acompanha o time. E acompanha o Inter também, né? De cadeira de roda. Ontem ele estava lá no Maracanã. Tinha reunião, depois da reunião ele esteve presente lá no jogo no Maracanã. Esse ano nós fomos jogar Libertadores, ele levou a família dele toda. Eu encontrei ele no mundo inteiro, nas Copas do Mundo, nos jogos do Inter. O Inter lá em Abu Dhabi. Sim. Ele estava lá um dia com a cadeirinha de roda dele na porta do hotel lá. E aí, não, o pessoal vai Tu sabe que uma vez nós fomos jogar em Caxias, era contra o Juventude, né? Acho que era Campeonato Gaúcho, uma coisa assim. E na descida da serra, o Gelson Pires, que fazia um trabalho maravilhoso lá de integração com as comunidades do Internacional, estou pedindo, pelo amor de Deus, que a gente entrasse, né, em Flores da Cunha, porque ia ter uma festa na Tramontina em homenagem ao Internacional. E todo mundo, eu vi que quem era o treinador na época era o Muricy. Vamos entrar aí, não sei o quê, olha, os caras estão cansados, vão para cá. Os jogadores também, todo mundo com uma vontade. Quando nós chegamos na cidade, assim, tinha uma carreata. E aí nós fomos seguindo a carreata. Quando chegou no pavilhão da Tramontina, que era a festa, os caras só faltavam chorar, os jogadores e o Muricy, pela quantidade de gente que tinha, tudo decorado, balões vermelhos nas mesas, jantar. Os caras saíram. E aí até eu saí conversando com o Gelson, e o Gelson dizendo como isso é importante para o jogador de futebol, porque muitas vezes ele fica blindado, né? Ele vive numa redoma. No futebol ninguém entra, ele quando sai vai para casa ou vai para concentração. Hoje, por exemplo, o Internacional voltou, ninguém declarou nada. Acho que hoje era um dia de debater, né? Mas... Tu sabe que no futsal, hoje como gestor lá da CBF, a gente, dentro da comunidade, a gente faz essa integração, essa socialização direto com os jogadores.
A gente que, né, hoje tem Valdinho, Mitchue, a gente leva nas escolas, a gente deixa eles se integrarem. Quantos anos tem o Mitchue? O Mitchue hoje ele está com 28 anos, ele está indo para a China. Inclusive agora, no dia 2. O Mitchue é aquele que jogou no Grêmio? Jogou no Grêmio. Mas ele só tem 28, mas faz tanto tempo que ele jogou no Grêmio. Sim, ele jogou com uns 19, né? Eu achei que ele tinha uns 35. Não. Vai fazer sucesso na China com esse nome, Mitchue. Quer dizer, de 28 não, 29 anos. Ele está indo, né? Teve um contrato muito bom. O Mitchue foi tricampeão da Libertadores conosco, né? Seguidos. Menino nota 10. Se não der certo o salão lá, ele pode jogar campo, porque ele já jogou campo. Pode, isso mesmo. Jogou Mas campo. tu sabe que eu vivi muito no interior, assim, com essa função de juiz, faz uma falta tremenda. Time de futebol de salão, uma equipe de futebol de salão para o Inter e para o Grêmio. Por quê? Porque eles nunca jogam em Santa Rosa, Santo Ângelo, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, entende? Nunca jogam, é muito difícil. Eu vi o Eugênio jogar em Lagoa Vermelha. Ontem. Goleiro. Então, quando chegava, eu muitas vezes cheguei em hotel, estava chegando o ônibus do Internacional com a equipe de futebol de salão para o jogo. É como se fosse a equipe do futebol de campo chegando para jogar um E campeonato. não é caro bancar o futebol de salão. Não é caro. Porque agora tem calendário maior, né? Tem calendário o ano inteiro. O ano inteiro. A CBF, você acha que tendo calendário o ano inteiro, mostrando a marca na televisão, não vai ter patrocínio? Se tiver alguém competente para vender. Esse ano nós tem ano que só a CBF um ano, na TV ela já chegou a passar, que nem agora foram 6, 7, 8. Nós chegamos a passar 25 jogos na Sport TV. Então é bastante futebol de salão. Nós tivemos agora terça-feira, com a equipe sub-20, nós tivemos em Passo Fundo o maior público do ano no ginásio Passo Fundo. Não cabia, saía pelo ventil. São ginásios bons, né? Bem bons. preparados. Eu joguei futebol de salão, jogava com uma bolinha desse tamanho que pesava uma tonelada, parecia que era feito de concreto. O senhor jogou no gol. Eu joguei no interior. Futebol de salão era o esporte que a gente fazia no colégio. Em quadra de cimento. Cimento. Quando caía, usava a joelheira lá das lojas Calduro, mas de feltro. Eu joguei no Colégio das Freiras, em Lagoa Vermelha, no Rainha da Paz. Nós tínhamos uma quadra de pedra. Aquelas pedras, né? Um negócio terrível. Mas, Rec, olha que interessante esse dado que o Lavoisier está trazendo. 25 jogos em TV fechada. Dá 2 por mês. Se somar Grêmio e Inter, não tem isso na TV fechada no ano. Em campeonato nacional. Claro, se tu somar Libertadores, dependendo, pode ter. Agora, isso é uma pena, porque todas as praças em Porto Alegre, Pracinha Florida, aquela outra pracinha Pinheiro Machado, que tem na Farrapos, várias praças em Porto Alegre, elas tinham quadra de futebol de salão, cercada, né? Ou era de asfalto, ou era de concreto, né? E aquilo ali era cedido para que as equipes jogassem, né? Futebol amador. Mudou muito, né? Não, é que eu digo isso porque Grêmio e Inter tem historicamente no Campeonato Brasileiro de 10 a 12 jogos no Sport TV. A CBF tem 25 na temporada. Nós chegamos a passar 25 jogos na temporada. Então, o tamanho da exposição que se pode ter com o futebol de salão. E o expoente do futebol de salão é a Espanha? Não. Não, é o Brasil. É o Brasil. A melhor liga do mundo hoje é a brasileira. Porque ela muda a cultura da cidade. Por exemplo, Pato Branco foi campeão ano passado, mudou a cultura da cidade. Tem um engajamento maior, entendeu? De toda a comunidade. Ginásios superlotados. Em Carlos Barbosa, quando a gente chega na final de liga, você põe 8 mil torcedores, como colocamos já. Final de Libertadores, diminuímos aí a capacidade do ginásio, colocamos cadeira. Os 4.500 lugares estavam lotados e ainda ficava gente do lado de fora, né? Agora, na minha época, dava muita briga. Daqui a pouco fechava o tempo no meio da quadra. E você tira aí que o futsal hoje em dia, ele é também um modelo de gestão também. Você tira pela CBF, hoje nós temos 40 funcionários trabalhando exclusivamente para o futsal. Hoje no mundo, eu posso falar aqui, já tive em várias equipes, hoje no mundo não tem um clube em estrutura, em gestão, em termos de sociabilidade, como a CBF. Porque a gente que convive lá, são 460 alunos entre escolinhas, profissional. Ela disputa do sub-9 ao adulto feminino. Que beleza, hein? Treinador da seleção brasileira junto conosco. E o seu Clóvis preza muito por isso, né? Preza muito que ele tem uma paixão. Todos os jogos, ele vai do sub-15, tem jogo do sub-15 ele vai, tem jogo do sub-17 ele vai, tem um jogo do feminino ele vai. Então a gente tem um orgulho imenso de eu poder participar disso e saber que
tive em muitos outros países visitando, mas no Brasil hoje a melhor liga, a capital nacional de futsal é Carlos Barbosa, né? Foi sancionado pelo Michel Temer. Então a gente fica feliz de participar e poder, né, viver esse ambiente que aos poucos a gente vai se entrosando também e procurando entrar um pouco e entender o futebol, né? Olha aqui, ó, em andamento, Palmeiras 2, CSA 0. Às 8 tem Fluminense e Santos. Às 8 também tem o jogo do Grêmio contra o Avaí. E o Atlético Paranaense contra o Fortaleza, jogo das 9h30 da noite. Estamos recebendo aqui o Dr. Roberto Sigma, conselheiro do Internacional, e o Lavoisier, que é ex-goleiro de futsal, não precisa nem dizer, e supervisor da ACBF, que é de Carlos Barbosa, que é a capital nacional do futsal. Diga, Maurício. No jogo do Palmeiras, enfim, muitas manifestações. Já o Palmeiras saiu ganhando desde cedo, saiu aos 6 minutos ganhando com o gol do Luiz Adriano, e o William marcou o segundo gol já aos 11 minutos. Então, o Palmeiras já saiu ganhando bem essa partida. E muita especulação, Rec, nas redes sociais, em relação especialmente ao substituto do Rogério Ceni. Dizem que já foi sondado Luiz Felipe Scolari e Dorival Júnior. Os dois já teriam dito não ao Cruzeiro. É que esses técnicos, o Dorival já deve estar cansado desse negócio de pegar em setembro e outubro. Mesmo que esteja parado já há algum tempo, o Dorival acho que não precisa mais disso. O Filipão, então, nem se fala. O Filipão, só se ele tiver a fim de fazer um contrato longo com o Cruzeiro. Sabendo que está uma zona, ele é dono de Canoas, dono de Caxias, dono de Passo Fundo, não vai querer entrar nessa gelada. O que eles têm que pegar é o Lisca, ou o Celso Rotti. Dono de Gramado. Dono de Gramado também. Eu acho que o Lisca caia bem, viu? O Lisca é um baita técnico. O Lisca, era a chance do Lisca. Era a chance. E eu acho que ele está chulhando isso. Eu acho que o Lisca não quis pegar o CSA, não quis pegar a Chapecoense, porque ele sabe que ele pode mais. E ele bateu na trave do Vasco. O cara cansa de ser contratado para fazer milagre, né? É verdade. Mas tem um mínimo de condição. Eu sei que o Cruzeiro também seria mas tem um mínimo de condição, entende? Não, mas o Cruzeiro não é milagre. Não, mas eu acho que o Lavoisier falou uma coisa certa, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com o Internacional quando caiu para a segunda divisão. O que ocorre fora de campo, na administração, pode não ajudar muito, né? Quando está bem, né? Mas ajuda também. Mas quando está mal, ela contamina dentro. O vestiário. Foi o que aconteceu com o Internacional. O vestiário estava contaminado, não adiantava. Né? Não, e outra coisa que aconteceu lá no Cruzeiro, ontem, foi um motim. Sim. Mas os caras em defesa do Thiago Neves. Fala uma coisa seguinte, que nem o doutor falou aqui, no processo ele controla, no meu caso a gente controla aqueles processos todos formais ao redor das 4 linhas, tá? E eu vivi esses dois, estou vivendo agora. Você controla esses processos, mas esse processo que você controla fora tem que ser muito bom para que você conduza o processo informal dentro das 4 linhas. Porque você não controla, que nem o que foi que tu falaste agora, um motim. Se tivesse conduzido bem fora, esse motim não ocorreria. Então é muito reflexo do que você faz fora. Mas daí não pode ter dirigente sendo investigado, dirigente sofrer busca e apreensão, baterem no clube para pegar documento para isso, para aquilo, fala disso. E eu digo que é fazer milagre no Cruzeiro não é nem por pontuação. Por pontuação, talvez a tese do REC de que não é tão milagre assim é correta. Mas é um clube que está sem dinheiro para pagar salário, que está com um vestiário que está implodido, porque vamos combinar, o vestiário expulsou o técnico. Sim. É um vestiário difícil de domar, tem muito jogador de muito nome ali, por isso que é uma tarefa muito complicada. Sabe o que me impressionou ontem? Quando o Jesus, o português, esse veio para cá, tá? Eu tive muita dúvida acerca da possibilidade de ele se legitimar como treinador de futebol e ter na mão o grupo do Flamengo. Ontem aconteceu um negócio que para mim foi revelador. Quando ele pegou o Rafinha, aquele que estava no meio do rolo ali, tentando ajudar o Guerreiro e tentando acalmar os jogadores do Internacional, ele estava no meio do rolo, ele foi de dedo na cara do Rafinha e te manda daí, tu não tem que estar aí, não é teu lugar, tu não tem nada a ver com isso, vai pra lá, não sei quem, foi assim. E o Rafinha fazia assim e saiu. E depois teve um outro jogador que eu não me lembro. Tem liderança. Teve um outro jogador que ele fez a mesma coisa. Eu tenho falado com o Pelaipe de vez em quando,
E o Pelé está sempre nos fiscalizando, ele ouve, né? Hoje pela manhã ele disse assim, quem que estava dando pau no Flamengo, isso é trabalho, como parecia o Muricy falando. Mas Pelé, o juiz ontem, vou te dizer uma coisa, uma vez eu tinha uma brincadeira que Flamengo e Corinthians tinham arbitragem própria, mas só quando precisava, quando precisa. O juiz ontem ele cometeu equívocos assim, de lei. Por exemplo, não pode dar um amarelo, daqui a pouco dar o vermelho. Ou ele conhece a regra ou não conhece. Então foi o comentarista da Globo que passou para ele? Não, foi o árbitro de... Mas assim, Mas é que se foi pelo árbitro de vídeo, ele não poderia dar o vermelho sem consultar no vídeo o lance. Sim. O que eu acho assim, ele cometeu que erros está muito grosseiros. ruim, tá? Eu não vou dizer que a arbitragem prejudicou o Internacional. Não sei até quanto, porque eu não sei quanto é que ia... porque o Flamengo ia reagir sempre. E outra coisa, com todo o Guerreiro, foi ruim o que aconteceu, ele foi expulso, etc, mas não pode um jogador de futebol do nível dele, né, ter esse tipo de reação descontrolada numa partida importante. Não pode. Entende? Não pode. É pronto. Dá a entender que ele está perturbado com mais coisas. Então, assim... Porque não é possível sair fazendo o dedo em riste. Ele estava muito irritado. Porque logo começou o jogo, ele tomou-lhe uma por trás ali, o juiz não deu nada, né? E assim foi. Ele foi se irritando. Ele estava jogando muito... Estava lá na frente isolado, né? Porque não participava de jogada nenhuma, porque o Internacional estava recuado, não conseguia chegar lá onde ele estava. Mas a bola não chegava. Nos jogos contra o Flamengo já na Libertadores e contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ele já estava demonstrando essa irritação, né? Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, inclusive. Em vários momentos ele reclama dos colegas. Mas esse é um pouco o temperamento dele, né? Que massacre, hein? 3-0 no primeiro tempo, 40 minutos. 3-0. Esse é um pouco o temperamento dele. Agora, voltando à fala do Cruzeiro ali, eu acho que foi para a continuidade de um trabalho, o presidente lá do Fortaleza, Marcelo Paes, é até meu amigo, o trabalho que o Rogério fez lá no Fortaleza foi um trabalho sensacional. Ele mudou toda a metodologia de todas as categorias, veio trazendo centro de treinamento. Cara, ele fez um trabalho que ele estava em casa ali, eu não sei que ele foi se enfiar lá no Cruzeiro. Eu não entendi a escolha dele. Que é de escolha, vida de escolha, mas aquele trabalho que ele estava fazendo ali, a torcida abraçava ele, tudo que ele falava era lei. Quando ele falava, todo mundo acatava. Eu não entendi a escolha, eu acho que não era o momento ainda. Claro que não. Ele quis dar um salto para... Mas assim, ali era o momento dele se afirmar como treinador de futebol. Foi a grande oportunidade dele de se afirmar como treinador de futebol. Que até agora ele não teve, né? E agora ele teve esse prejuízo. Sim. Porque ali ele estava assim. Ele fez assim. Estava no ascendente, vai para... Olha aqui, a pontuação aí, né? Deixa eu chegar aqui na pontuação. 48 tem o Flamengo, 45 tem o Palmeiras, está ganhando 3-0, já dá para contabilizar. O Santos tem 37, o Internacional tem 36, o Santos tem uma partida a menos. Se ganhar, vai a 40. Né? Ainda continuaria na briga. Eu não sei se o Inter saiu da briga do título, acho que sim, né? 12 de diferença? Eu não acredito. Eu acho que de todas as possibilidades, né, que o Internacional teve esse ano, nessa campanha, né, essa é a menos provável. Para título é a menos provável. E para G4 não está tão ruim, nem para Internacional, nem para Corinthians, nem para São Paulo, nem para Bahia, nem para Grêmio. Para G4. Por quê? Porque tem duas vagas garantidas no G4, Flamengo e Palmeiras. Mas, assim, e duas estarão em abertas permanentemente. E aí o doutor sente também sei, porque ele entende do jogo, viveu o jogo, você já sente o nível de jogo que o Inter está, se dá ou não dá, você já sente. E não é só isso, né? O futebol, para fazer uma análise que nem tu fez dessa classificação aí, momentânea, parou tudo e tu fizesse análise, né? Só que o futebol e os resultados, eles não decorrem de uma situação estática, e sim de uma situação dinâmica. Então vamos pegar assim, vamos destacar o Internacional, que é o meu clube, que é para quem eu torço, que eu quero que seja campeão de tudo, né? Mas vamos pegar a situação dele esse ano. O que aconteceu na história do Internacional esse ano? Só percalço. Só percalço. Então, será que ele vai ser ascendente no Campeonato Brasileiro, depois dessa derrota para o Flamengo, do jeito que foi, depois desse troço do Guerreiro, que está reclamando de seus companheiros, depois disso, daquilo, essa história do D'Alessandro? Será que vai... Outra coisa, quem ouviu ontem a entrevista do vice-presidente de futebol,
Parece que só houve um episódio. É Alice no País das Maravilhas, entende? Aquele jogo é destacado de tudo. E a arbitragem foi responsável pelo resultado. Única e exclusivamente responsável pelo resultado. Então, esse é o problema que me diz respeito do Internacional e contra o qual tu diz que é uma contradição, eu me oponho. Alguém um dia, e tomara que eu esteja vivo para testemunhar isso... De repente eu não tenho usado a palavra certa. O que eu quero dizer é que... Mas eu não estou discordando. Em determinado momento o cara fala e parece que é oportunista. Mas eu não estou discordando. Se ele não fala, ele é omisso. Quem conhece o Internacional, e aí tu pega Pedro Paulo Záquia, pega Luiz Fernando Záquia, pega todo mundo que passou mais tempo pelo Internacional, e tu vai ver o seguinte: enquanto não romperem com a cultura de futebol existente no Internacional, enquanto não houver o rompimento disso, o vestiário não se libertar disso, não vai mudar. O vestiário tem que se libertar da cultura implantada no futebol, que até hoje ele é refém. E não foi possível. O Marcelo está fazendo um excelente trabalho do ponto de vista administrativo, é uma gestão honesta, mas o vice-presidente de futebol que está lá é um pau mandado. É um pau mandado. Não tem autonomia para absolutamente nada. Não revela nem resignação com essas situações que ocorreram. Vai lá contar a história da carochinha, que nem ele fez ontem, para dizer que como se fosse algo destacado na história do Internacional ter perdido para o Flamengo daquele jeito no Maracanã. Não é destacado. Não é destacado porque uma semana antes nós perdemos para o Atlético Paranaense, né? Uma semana antes ainda perdemos de novo lá no Paraná, e assim nós viemos vindo, né? Então essa é a cultura do não muda que existe no Internacional, que tem que mudar, entende? É esse acomodamento, né, que existe com relação à realidade, né? As pessoas se acomodam e sempre aquela frase que lamentavelmente foi dita no Internacional, até pelo meu amigo Pedro Paulo Záquia, e naquela época tinha razão, mas aquilo parece que foi absorvido como um dogma. A melhor coisa é mudar não mudando, né? Então, nós temos no Internacional... Mas ali valia para o técnico. Não, ali valia para o técnico. Porque naquela época, quando saía o técnico, saía o vice. Sim. O Roberto Melo, eu brinco, ele tem cargo vitalício. Não, ele tem estabilidade no cargo. É o único vice-presidente de futebol no Brasil que não cai. Sabe quantos? E tu sabe por que ele não cai? Tu imagina por que ele não cai? Porque Deus não deixa? Mas claro, ele é um pau mandado. Ele é um instrumento de quem implantou essa cultura do futebol internacional e que goza, né, com o conceito que é o sujeito que mais entende de futebol. Aí é como dizia um amigo meu, né, conhece o nome do Zezinho, do fulaninho, do Beltraninho, do fulano que joga aqui, que joga ali. Isso não é entender de futebol. E do ponto de vista da administração dos jogadores, do ponto de vista da administração de pessoas, do ponto de vista de inflamar os jogadores para que entrem em campo querendo ganhar. Faz isso? Não faz. Não tem condições de fazer. Não tem condições de fazer. Não tem. Agora, até vou lhe dizer uma coisa, englobando o presidente do Internacional. Quando o Grêmio perdeu para o Novo Hamburgo, que depois o Novo Hamburgo ganhou do Inter, deu uma aliviada, e o Grêmio logo em seguida ganhou a Libertadores da América, né? O que fez o presidente Romildo? Foi para o vestiário, e o Grêmio tinha sido um ano antes campeão da Copa do Brasil. O que é que está acontecendo? Vamos fazer um pacto aqui de mudar tudo. Vamos varrer para... Né, essa coisa que está acontecendo aqui, vamos tirar do vestiário, vamos nos empenhar mais. Tá? O presidente tem que sair do salto também. De vez em quando tem que ter uma voz ativa no vestiário, o presidente tem que ser visto. Não é possível que o Guerreiro vai fazer o que ele fez ontem, o que ele fez numa decisão de campeonato que passou para o mundo inteiro, xingando os companheiros e fazendo questão, né, jogando para a torcida ali. Tá bom, o esquema não é para ele, mas não é assim que se procede. Essa história do D'Alessandro também. A história do Rodrigo Dourado, o Internacional não esclarece. O Dourado é capitão e era patrimônio valiosíssimo do Internacional. Ninguém esclarece nada. Por isso que eu livro a cara do Odair. O Odair deve tentar. O Caetano deve tentar. É o menos responsável. O Odair e o Caetano devem tentar e esbarrar em alguma coisa. Por isso que eu estava louco para ganhar um título. Para ver se o Odair
assumia a sua personalidade, que tivesse mais legitimidade para ter mais protagonismo com relação ao futebol do Inter. Pudesse se libertar dessas amarras. E outra coisa que eu digo, doutor, não sei se o senhor concorda, o Lavoisier também, o Maurício, o Inter não sabe contratar técnico. O Internacional sabe contratar o Abel. Isso é uma frase que eu digo há muitos anos. Porque o Internacional erra e volta a errar, e vem o Abel. Erra, volta a errar, vem o Abel. Tanto erra, né? Isso é uma coisa que na época eu disse muito, né? Que o Odair estava lá dentro do Internacional durante toda a competição da segunda divisão, e trouxeram o Guto Ferreira, trouxeram o Zago, inventaram um monte de coisa. E a solução estava ali do lado. Porque se ele tivesse treinado na segunda divisão, ele já estava muito mais preparado hoje para ser treinador do Internacional do que de fato. E era a hora certa. Era a hora certa, porque daí não ia ter aquela história de ter tamanho para lidar com o vestiário. A responsabilidade era só tirar da segunda divisão. Não, e estamos tudo na mesma barca. Ninguém aqui é mais herói, é mais bonito, é o grande capitão. Não. Nós todos botamos o Internacional lá, vamos tirar junto. Mas aí entrou já direto na primeira divisão. Então. Agora, eu acho que o Odair vai ser mantido pela direção do Internacional, porque eu acho que o Inter vai garantir a vaga para a Libertadores, porque são 8 clubes por 6 vagas. Desses 8, o Flamengo sendo campeão ou o Grêmio, né, já são 7 para 6 vagas. Se o Atlético Paranaense crescer no Campeonato Brasileiro, ele já tem uma vaga, ele também ajuda nessa contabilização. E eu acho que o Inter, ganhando uma, perdendo uma, ganhando uma, perdendo uma, empatando a outra, vai ir para... E tem outra coisa, Rec. Eu critiquei muito o Odair pela alguma covardia nesses jogos, principalmente fora, que entrou para não perder, entende? A gente só não perde ganhando. É a melhor maneira de não perder é ganhando, né? Então eu critiquei muito ele em alguns episódios, mas assim, friamente, quem poderia ser técnico do Internacional se saísse o Odair? Para o Internacional, no modelo internacional, quem seria melhor que ele? Rogério Ceni? Cuca? Entende? Não tem. E ainda com o Rodrigo Caetano... Porque tudo é uma aposta. O Rodrigo Caetano é o mais lúcido. Ele fala o que o torcedor não gosta de ouvir e que o outro dirigente, que é o político, deveria dizer. Para comprar tem que sair 2 ou 3. Aí nós vamos ter dinheiro para comprar. Nós vamos administrar tudo até o final do ano e depois vamos administrar no ano que vem também. Não pensem que está sobrando dinheiro por isso, por aquilo. Esse dinheiro dos 21 milhões, isso aí não muda a nossa vida. Não, ele é a cabeça e a voz mais equilibrada do vestiário. Porque eu fiz uma entrevista com ele e até perguntei isso. Engraçado, o Rodrigo, perguntei para ele, 2 dias na Grenal, ontem. Quando ele assinou a prorrogação do contrato dele. Ele assinou. Aí eu perguntei, futebol, Rodrigo Caetano, a gente fala tanto em convicção, planejamento. Você já acertou e tal. Por que não faz a mesma coisa com o Odair? Estão esperando jogo a jogo? Por que ele encheu a bola do Odair, né? Bom, se você está dizendo isso, o Odair vai ficar então. Porque é planejamento, é convicção, é prosseguimento das coisas. Não, o Odair vai viver do jogo a jogo e do G6. Aí o Inter vai ver se vale a pena ou não. O Abel, né? O senhor não citou. Porque o Abel, se convidarem, pega. Vai encerrar a carreira aqui, que era o sonho da vida dele. Mas eu não sei se... E eu não sei se é uma boa pro Internacional. E sabe que eu falo muito com o Abel. Eu não sei se o Abel tem ainda, depois de tudo que aconteceu com ele, com o filho e o jeito que ele saiu do Flamengo, sendo substituído por um português desconhecido, e o cara chega aqui depois dele ganhar vários títulos, ganhou a Copa Mickey, que nem soma, ganhou o Campeonato Carioca e estava entre os 4 no Brasileiro, e estava vivo na Libertadores e estava vivo na Copa do Brasil. E é uma personalidade no Rio de Janeiro. Então eu acho que ele ficou meio acabrunhado com aquilo. Eu tenho falado com ele às vezes e tal. E outra coisa é o seguinte, as pessoas não são eternas, elas cansam, né? O Abel já tem uma certa idade, que nem o Filipão, quer dizer, as pessoas cansam. O Muricy quase morreu na beira do campo. Teve que largar na marra. Né?
Será que acordar todos os dias fazer a mesma coisa? E treinar, fazer não sei o quê? Só que o Tarcísio... Eu parei aos 38 anos justamente isso, presidente. Doutor, eu não tinha o prazer, né, de chegar todo dia no vestiário. Eu tinha condições físicas, hoje ainda tenho condições físicas aos 45 anos, mas você tinha um prazer de botar a joelheira, botar a cotoveleira, aquecer. Eu chegava para aquecer e dizia, não dá pra gente ir direto pro jogo não, precisa treinar, né? Então você chega naquela que você não tem mais prazer, então não... Vai no automático, né? Vai no automático, aí não tem mais... E tem uma coisa que o Internacional vai ter que fazer, é ter sempre um plano B, porque também pode perder o Odair para outros times. Porque o Odair já foi convidado pelo Atlético Mineiro. Ele é muito colorado. Essa é uma vantagem. Né? Mas aqui, o Cruzeiro agora daqui a pouco está sem técnico. Faz uma proposta de 1 ano e 3 meses, ele está aqui. Mas eu acho que essa situação financeira do Cruzeiro pesa muito hoje para os... Eu não sei como é que o Ceni caiu nessa, porque claro que pesa, né? O cara não paga, eles não estão pagando. Sim. Um dia paga, doutor. Mas é brabo. É brabo. Mas tu não consegue motivar o jogador dizendo um dia tu recebe. É complicado. O jogador quer saber se caiu no bolso. É complicado. Passei por uma situação dessa no Vasco, nesse ano de 2000. É complicado você passar 2, 3 meses... Mas daí já tinha perdido o patrocínio, aquele do banco. Eu já tinha perdido o patrocínio. Euricão. Eu falei, se deu Eurico, não, vamos pagar e vamos pagar. Eu tinha uma musiquinha que os caras fizeram pro Euricão e me mandaram. E eu tocava, às vezes, na época da Rádio Guaíba, e toquei também na Bandeirantes. A música era mais ou menos assim: sou Euricão, cão, um cara durão. E aí tocava a música, né? E dizia, se me apertarem nesta CPI, dou uma de Luxemburgo e digo, esqueci. Mas sabe que ele era, o Eurico, quando era deputado federal, todas as quintas-feiras, terça eu ia para Brasília e voltava na quinta, né? Então, quinta-feira é o dia dos deputados irem para os seus estados, né? Então, o Eurico estava sempre no aeroporto, né? Então, era sagrado, né? Ele dava um jeito de sumir no aeroporto, na hora do embarque, e aí sempre... né? Senhor Eurico Miranda, favor comparecer no embarque do portão do carro. Recuava aquilo no aeroporto, né? Notoriedade, né? Claro. Ele já dizia para um colega dele, ó, não me deixa aí, eu só vou dar uma saidinha. Se for qualquer coisa, manda me chamar. Mas você sabe que eu tenho boas recordações ali, né? Foram 2 anos e meio no Vasco, mas a gente tinha essa interação muito boa entre os jogadores de campo e o de futsal, né? Pedrinho, Edmundo, Juninho Pernambucano, e a maioria deles também, o Felipe, né? O lateral, iniciaram no futsal, né? Então, chegava dias que teve... Então, um fato pitoresco, eu vou abrir aqui. E quando a gente foi iniciar o treino, lá em 2000, Manuel Tobias, Schumacher, só tinha craque naquele time. Aí, quando a gente olhou na arquibancada, tava o Edmundo, o Pedrinho, o Felipe e o Juninho, né? E aí foi... os caras ali e tal. Continuamos o treino, aí foi o preparador físico chega, era até o Bebeto, né? Chegou lá e disse assim, tá na hora de começar o treino. Tá louco, aqui tá melhor, tá aprendendo mais com os caras. Lá os caras já estavam loucos com o delegado, né? O Antônio Lopes. Que entrou numa fria agora. Que houve? Entrou no Figueirense. Ficou 20 dias lá. Aí então, já tava louco com o Antônio Lopes, e o Antônio Lopes pegando no pé dele. Aí o Isaías Tinoco era o supervisor também, né? Aí foi lá, rapaz, Isaías, tá louco? Aqui tá bom, tá tranquilo, aqui o sol tá muito quente, galera aqui treinando bem, só toqueada, aí só craque, que a gente vai aprender mais. Deu 5 minutos lá, você viu o Antônio Lopes com aquele short, né, que ele usava bem aqui, puxou os 3. Eu não já falei que tem que ir pro campo? Ele, professor, já treinamos demais, professor. Sim, mas vamos treinar mais um pouco. Ou seja, a gente tinha essa interação entre os jogadores, era muito bom, rapaz. Era bacana. Que idade será que tá o Antônio Lopes? Quase 80. Ele tinha, no Internacional, tinha mais de 50, em 92, faz 30 anos isso, 92, 2002, 2022, vai 30 anos isso aí. Então ele tinha 48, 78. Aí a minha citação disso aí, doutor, é pelo seguinte, até peguei essa historinha, pelo seguinte, cara, tem treinador que
tem que ter... 78, confirma o Bruno Soares, eu fui fazendo cálculo. Porque tem treinador que tem que ter as rédeas, entendeu? Tem que... Treinador que chega lá, não, vai ser assim, 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 assim. E os caras obedeciam, pô. Você tinha Edmundo, tinha, Romário. E o Antônio Lopes, podia todo mundo ir lá, mas o Antônio Lopes chegou lá quando ele falava... Ou seja, todo mundo respeitava. Todo mundo respeitava. Ele tinha um controle muito bom ali do vestiário, que foi aquela época que o Vasco foi campeão Libertadores. Então ele tinha um controle... E é impressionante, isso que ele está falando ocorre na apresentação do treinador nos primeiros 5, 10 minutos. A boleirada já sabe. A boleira já sabe se é furada, se é... Já. Vou chamar o Luiz aí, tá engatilhado, né? Vamos conhecer as melhores panelas do mundo. Conhecer para quem ainda não conhece. A Friggold. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim? Do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. E a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar 4003-4220. Você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220. 4003-4220. Você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. Bom, o Grêmio está ganhando de 1-0 do Avaí, já 5 minutos de jogo. O Grêmio que está jogando com Paulo Vitor, Galhardo, David Braz, Kahneman e Cortez, Michel, Matheus Henrique, Luciano, Luan e Everton, com o Tardelli na frente. Só confirma se foi o Tardelli ou se foi o Everton, porque eu via o Everton chutando a bola para dentro da rede. Aí agora o Tardelli saiu vibrando de uma maneira que parecia que o gol era dele. Mais Tardelli, ou menos Tardelli. O que 15 mil pessoas. Foi o Tardelli? Tardelli. Então apareceu um pedaço só do... Eu acho que foi o gol do Everton. Bom, o que tem na arena? Cerca de 15 mil torcedores. O Alisson fica no banco e é só preservação, segundo disse o doutor Saul Bertchevski na Grenal. O Galhardo e o Michel são titulares, como eu já mencionei. E Léo Moura e Maicon também estão no banco de reservas. Última partida com os titulares, antes do primeiro duelo decisivo, diante do Flamengo pela Libertadores, que será na quarta-feira que vem. E o Grêmio está recuperando neste momento a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Internacional interrompeu sequência de 4 vitórias no Brasileirão, mesmo com a derrota segue no G4. Próximo compromisso domingo 4 da tarde contra o Palmeiras no Beira-Rio. Expulsos Bruno e Guerreiro são desfalques. Moledo sentiu lesão muscular e também está fora. Emerson Santos também não fica à disposição porque pertence ao Palmeiras. Zeca deve entrar na lateral direita. Eu espero que ele coloque o Heitor. Pelo menos já jogou 4 vezes bem. Será que não tem uma possibilidade de jogar uma 5ª partida bem só porque é contra o Palmeiras? Para dar continuidade. Dá continuidade. Sobis deve substituir o Guerreiro. Dúvida entre Klaus e Fux para a zaga. José Beraldi, candidato à presidência do Boca, afirma interesse em contratar Guerreiro em 2020. Como também falou da possibilidade de contratar Kahneman para 2020.
Cuca pediu demissão do São Paulo após derrota em casa para o Goiás e o Ceni foi demitido do Cruzeiro após polêmica com jogadores no vestiário. Engraçado que veio um empate no Ceará, não era ruim, era para dar uma acalmadinha e tal, mas saiu do vestiário enquanto os jogadores ficaram conversando e ele vazou. Dedé pediu a palavra, disse que o grupo queria que o Thiago Neves fosse reintegrado e ele ficou bravo, não gostou da afronta dos jogadores. 4-0 Palmeiras no primeiro tempo contra o CSA. Gustavo Gomes. Já voltamos. Oito horas, 10 minutos, estava contando uma história aqui, porque ficamos na dúvida de quem era o gol, né? O Cebolinha estava pegando o rebote, o Tardelli chutou antes que ele, fez o gol, 1-0 o gol do Grêmio, Tardelli, e eu estava contando uma história do Dr. Sigma, o Lavoisier e o Maurício. Quando morreu o Gessi, eu estou entrevistando o Túlio Macedo para falar da história do Gessi e tal. E aí coloquei um gol do Mendes Ribeiro, né, no arquivo da Rádio Guaíba, que é rico, né? E aí o narrador era o Mendes e o repórter era o Streck, que não era muito ligado ao futebol e tal, mas fazia reportagem esportiva, ponta de goleira, como se chamava, né? E aí o Mendes, atenção, cruzou, bateu, Ivo Diogo, gol do Grêmio, Gessi, Ivo Diogo, Gessi, agora o Streck vai esclarecer quem fez o gol do Grêmio. Aí entra o Streck e diz assim, gol dos dois, Mendes Ribeiro. O gol dos dois. É difícil, né? É. Os dois entraram juntos na mesma bola, Mendes Ribeiro. Ele também não sabia. O narrador não sabia. Eu estava esperando o narrador definir. Não tinha televisão na época. Veio em seguida. Valia a palavra do cara. Fui eu que bati, não fui eu. Não tinha. Era a foto, né? Que uma vez um campeonato, lembra? Uma foto que botaram na Folha da Tarde, né? Esclareceu um lance de pênalti aí aumentou a confusão numa decisão de campeonato. Aqui está o esclarecimento sobre o lance de ontem. Ficou mais confuso. Aí aumentou a confusão. Lavoisier, aí, qual é o orçamento de vocês lá, se é que você pode revelar? O orçamento a gente hoje não pode revelar, mas isso é uma... 40 funcionários, mas quantos jogadores? Olha, nós temos Profissionais são 18 atletas profissionais, né? Mas e as crianças pagam por mês? As das escolinhas pagam por mês, né? Mas aí a gente tem essa categoria de base que aí são sub-13, sub-15, sub-17, feminino, sub-20 e o adulto. Então isso aí, eles participam do Campeonato Gaúcho ou da Liga Gaúcha, né? Isso aí também eleva bastante, porque a mesma viagem que o adulto faz para a Uruguaiana, um feminino, um sub-17 vai lá e joga também. Então, o orçamento ele engloba todo. Hoje a gente não tem ordem da diretoria para revelar, né, que isso é mantido em segredo, né? Mas é um orçamento que se baseia, né, sempre em dia, quinto dia útil, o atleta recebe. Nós somos a única equipe do Brasil que está dentro da Lei Pelé, CLT, 60%, 40% de direito de imagem. Então, é uma equipe muito correta. De todas as equipes, das 19 equipes que participam da Liga Nacional, nenhuma tem uma gestão dessa forma, né? Com o atleta, isso que o... Por isso que ganha, que o doutor Sigma estava dizendo. Isso mesmo. É a organização. Não respinga dentro da quadra. Não. A gente procura conduzir da melhor forma. E o patrão possível. sempre presente. Isso vai mesmo. ver dentro das crianças. É isso que eu estou dizendo. É respeitado. Respeitado. Um cara com notoriedade. Então. E ele vai no vestiário também. Vai no vestiário, acompanha, vai na concentração também, quando dá para ir, tá em Carlos Barbosa, ele vai. Já voltamos. 2-0 Grêmio, David Braz, zagueiro artilheiro, né? Na cobrança de escanteio, subiu mais que a defesa do Avaí, fez o segundo gol. Palmeiras está ganhando de 4-0, Grêmio de 2-0. Times lá de baixo vão tomando-lhe relho. Só quem está resistindo é o Fluminense, que está jogando em casa com o Santos. Está empatando em 0-0. Mais tarde tem Atlético Paranaense e Fortaleza, que é o outro que está perigo, por isso que pode voltar para lá. O Rogério Ceni está desenhadinha esta situação.
Insulfilme Predial, solução para proteção de envidraçamentos, películas de controle solar, segurança e decoração, mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados, espelho. Na Insulfilme você encontra o produto certo. Vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 30 21 23 23 ou WhatsApp 995 83 91 50. Só Portas, conheça o lançamento do kit Porta Pronta e tem assim, ó, de todos os valores. Um kit completo. Só Portas, o nome já diz tudo. Não precisa de pintura nas portas. Você adquire a porta, esse kit Porta Pronta, já com acabamento final, prontinho para instalar. Tem folha de porta, jogo de batentes, borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura que é opcional. Vá conhecer este novo lançamento no showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio Alves 2103, em Gravataí, na Avenida Centenário 428. Informações 99529-1926. Para você, amigo construtor, sempre descontos especiais. Construindo ou reformando, Só Portas. Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. E a cada R$20 em compras, você ganha uma cartela para concorrer a prêmios de R$5.000 e logo aí vai concorrer também a um automóvel lá na Sanar. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Qual é a saída, doutor Ciro? Para quem? O Inter. O futuro, agora esse ano é garantir a vaga na Libertadores. Na Libertadores, né? O ano que vem, né? Eu acho que a atual direção, pelo que está fazendo, né, vai apostar tudo na conquista de um título, porque senão vai passar em branco durante toda a gestão, não ganhou nem Campeonato Gaúcho, né? No interior diz que o cara sai sapateiro quando não ganha nada. Mas isso eu estou falando a curto prazo, né? Mas o que eu almejo como futuro para o Internacional é o que eu falei há pouco. É o rompimento de uma lógica e de uma cultura do futebol que se instalou lá e que é muito difícil de ser superada. Então nós precisaríamos no futebol autonomia, independência e uma cultura própria de futebol. Vamos ver um pedaço do paraíso que é a Praia Lagoa Cortada, lá na praia de Gaivota, Santa Catarina. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Oito horas 19 minutos, 22,9 a temperatura. Acho que agora está certinho a temperatura ali, né? Porque é mais ou menos parecido com o Elbrim, com 24, deve estar certo o nosso marcador aqui. E você viu aí um pedaço do paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada, é só ligar lá para o Laíri. Diga, Maurício. A gente estava comentando aqui, fora do ar, boas as campanhas recentes de Flamengo e de Grêmio, né? O Grêmio está se encaminhando para a quarta goleada. Ou seja, não chegaram de graça. Não chegaram de graça. Né? Porque ninguém chega de graça. O Grêmio fez assim, ó. Né? O Grêmio fez assim. O Grêmio, desde que foi eliminado da Copa do Brasil, ganha do Cruzeiro fora de casa 4-1, ganha do Goiás em casa 3-0, do Santos fora 3-0 e agora com 20 minutos já está metendo 2-0 no Avaí. Mas tu acha que a derrota para o Atlético Paranaense foi uma lição para o Grêmio?
Olha, o presidente Romildo disse que naquele jogo o Grêmio entrou de salto alto. Que a soberba naquele jogo que eliminou o Grêmio. E o Grêmio não tinha Maicon e não tinha Everton. Mas hoje o Maicon não está jogando. O Maicon não está. Mas o Cebolinha... E tirou do time o André e colocou o Tardelli, né? Desde que o Tardelli entrou no time e que o Michel entrou no time também, o Grêmio está indo bem. O jogo lá, eu me lembro que o Bruno foi o Rômulo. Jogou o Rômulo. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para seu veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa com 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas. Cobertura 100 mil contra terceiros. Carro reserva e muito mais. Entre em contato agora. Faça a sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 99526-5500. Bem Protege. Já voltamos. Muito bem, o Grêmio já vai aplicando 2-0 ao natural no Avaí, se espera outra goleada, não toma conhecimento, é um passeio na arena e o Haroldo de Souza vai cansar de gritar gol hoje na Rádio Grenal. Doutor Sigma, em termos de técnico, o senhor de olhos fechados mantém o Odair com qualquer resultado esse ano? Manteria o Odair, tenho convicção disso, né? Mas com outro tipo de paradigmas, assim, para treinar. O senhor acha que falta um grande vice do futebol? Acho que falta. Quem seria esse cara? Luciano Duzaki? É um nome que eu acho que é experiente, conhece futebol. Se convidado, aceita, acho. Tem assim, um bom relacionamento com os jogadores, quer dizer, conhece vestiário. Porque isso é outra coisa, não é uma figura estranha. Não é um ET que caiu no vestiário. Conhece vestiário, sabe como é que se dá a convivência com o jogador. Eu acho que é um cara sempre atualizado, né? Acho que é um bom nome. Eu chutei o nome, né? Não, eu particularmente acho um bom nome. O senhor não pegaria se ele convidasse? Olha, com o Rodrigo Caetano na retaguarda? Pode ser. Depende, tem que ver. Mas eu já passei por isso. Não, a única coisa que me seduziria no Internacional é se eu pudesse dirigir o Internacional, o clube, né? Não o futebol. O senhor não vai desistir dessa ideia? Depende muito das circunstâncias, né? E da conjuntura, né? Depende. Há pouco tempo atrás era incogitável se falar nisso, né? Então depende muito do momento, depende dos erros, dos eventuais erros e acertos que a atual diretoria fizer e do sentimento do torcedor, né? Eles sabem quem confiar e quem não confiar. Vocês já têm uma boa composição política, né? Não conseguiu transformar em voto, né? Sim. Mas a composição interna no conselho não é ruim. É boa, tem grandes nomes, né? Tem grandes nomes. Registrar aqui duas participações, o Edu Fritz, famoso Sopa de Granada, mandando um abraço, assistindo o programa direto do Canadá, e o Daniel Soares dizendo que se Deus quiser o Dr. Sigman será presidente do Inter. Quem que é o? Daniel Soares participando. Não, sabe um abraço pro Daniel, obrigado. Até tem mais outros recados aqui que eu acabei não conseguindo ler, mas o problema todo do Internacional é que as coisas se repetem. Parece que vai dar, e aí é aquilo que eu falei de 2015 para cá, era o Grêmio nesses 15 anos aí que ficou ganhando só gauchão. Tem um determinado momento que tem uma muralha, tem um limite, tem uma trava nos tipos, né, em qual tipo de mudança pode ser feito, né? Não estou falando em virar tudo de cabeça para baixo, mas em atualização do departamento de futebol, etc. Tem uma muralha, né? A serviço de quem, eu não sei, mas tem uma muralha. Começou a reação, viu, doutor Sigma? Marcou o primeiro gol o CSA, agora tá 4-1. Agora vai ser o Fortaleza contra o Santos. Fortaleza parte 2. Agora vai ser o Fortaleza contra o Santos. Agora vai. Apodi marcou ao 7 do segundo tempo. Aqui, ó. O Odair tem que sair do Inter para buscar experiência e currículo. Aqui não tem mais clima, diz o Sérgio da Vila Nova. Diz que não precisava o juiz ter aplicado ontem, que até o Flamengo poderia ganhar, mas já vai fazer. Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui é outra história. Deixa eu ver aqui.
O Adriano de Alvorada, a gente lê a tua mensagem quando dá para entender. E outra coisa, a tua mensagem ela é uma mensagem que você mandou com fotos e som. Isso aqui é televisão, era uma mensaginha curta. E aí eu poderia ler. Agora, adivinhar o que tu colocou ali, eu não posso ainda. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não vale a pena. Vamos ver se ele fala de Sub-23 aqui. Prezados, uma pergunta. Sub-23 do Esporte Clube Internacional tem algum jogador sendo aproveitado no profissional? Marcelo Lacerda, sócio colorado. Tem, né? Tem vários com essa idade aí, Sarrafiore, Nonato. Eu não sei o que ele chama de Sub-23. Agora tem o Johnny também, né? Tem o Peglow, que vai ser aproveitado. Sub-23 era o Bena. Que é o aspirante Voltou a ser Bena. Voltou a ser Bena. Mas eu acho que o trabalho na categoria de base do Internacional é subaproveitado. Subaproveitado. Podia ser melhor aproveitado. O Inter vai continuar com a parceria com a Double Pass, essa aí, que é belga, né? Obrigado, Lavoisier. Volte outras vezes. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, é um prazer. Agradeço o convite por estar aqui, né? Agradeço ao doutor, aos amigos aqui. E fico muito feliz, né, de poder participar, retornar aqui a TV UV. Valeu. Obrigado, doutor Simões. Infelizmente estouramos o tempo.